E essas crenças que temos sobre o que é certo e errado faz com que cada vez menos consigamos ouvir a alma. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que se conhecer é tão importante, eu diria, fundamental. Porque quando você se conhece, quando você dá espaço para você, quando você pratica ferramentas da programação neurolinguística, você pratica meditações, quando você entra em si. Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Ser Humano, mais um programa do canal BTV. Eu sou Márcio Martins e no nosso episódio de hoje, um episódio onde falaremos sobre um assunto muito profundo. Esse assunto é o assunto da alma. É um dos pilares, ou seja, um dos portais do nosso livro, do meu livro, Os Portais. E para falar sobre esse assunto tão profundo, eu solicitei que viesse até o meu programa de hoje uma convidada especial. Alguém que eu conheço já faz uns 15 anos aproximadamente e que vem mudando, transformando a sua história e possibilitando a conexão do ser enquanto humano e da alma, criando essa conexão que compõe o todo. E é um prazer imenso poder receber no dia de hoje, no episódio de hoje, a minha amiga, minha parceira de negócio e essa pessoa que eu tenho acompanhado já há 15 anos e que, por conseguinte, também me acompanha, Ana Brandão. Prazer em te ter aqui, é um prazer imenso. Por quê, Aninha? Porque, assim, como eu gosto de chamar, Aninha, é muito legal de ver todo esse processo, como eu citei anteriormente, da tua própria evolução, da evolução da alma, não só da evolução do ser enquanto pessoa aqui, porque não tem como nós desconectarmos uma coisa da outra. Tudo está interligado. Então, gratidão por ter aceito vir aqui, para a gente trocar essa ideia e bater esse papo tão legal. É um prazer te ter conosco. Uau! Que grande apresentação. Márcio, como eu chamo mestre, meu mentor, te agradeço do fundo da minha alma esse convite. É um privilégio estar aqui nesse programa tão especial, Ser Humano, porque é onde nós nos conectamos, é o que nós fazemos, né? Abordar cada vez mais a capacidade da pessoa ser um ser humano melhor. Então, eu estou super feliz, eu estava chuleando, né? Quando é que ele vai me chamar? Pois ele me chamou e aqui estou totalmente à disposição. Então, gratidão aí pelo convite. Merece. E tu colocou na Mastermind, né? Como a gente fala. É verdade. Botou lá, porque assim, eu já estava pensando em te fazer o convite, né? Então, já estava ali essa informação, nós ficamos conectados, né? Nada é por acaso, tudo acontece como tem que ser. Verdade. A forma que a gente se reconectou, tu veio para o IBN, começou fazendo uns treinamentos, te distanciou por um período, depois como voltamos, nada é por acaso, as coisas acontecem como tem que ser. Então, Aninha, assim, antes de nós entrarmos nessa pauta, eu gosto sempre de abrir o programa, como os caminhantes já conhecem, já sabem, fazendo a leitura de uma poesia que fale sobre o nosso programa, então, e sobre a pauta que aqui está presente. Essa poesia que eu fiz chama-se O Sopro da Alma. E a poesia fala sobre o seguinte termo ou traz a seguinte informação. Há algo em nós que não envelhece. Algo que o tempo não toca, que a dor não destrói e que o silêncio não apaga. É a alma. Esse espaço sagrado entre o que fomos e o que ainda seremos. Profundo, né? A alma é a morada
do mistério, o eco da eternidade dentro do efêmero. É nela que o amor repousa, que a consciência desperta e que o sentido floresce. Quando escutamos a alma, é lá que ouvimos o que floresce dentro de nós. É lá que ouvimos a alma. Quando escutamos a alma, a vida se reorganiza. As máscaras caem, as urgências cessam e o ser lembra quem é. Porque a alma não fala alto, ela sussurra. E quem aprende a ouvi-la, descobre que nunca esteve só. Começamos bem. Aninha, antes de entrarmos no conceito da alma, a pergunta que eu vou te fazer é, e o que eu faço sempre para os meus convidados, é: o que é um ser humano para ti? Pergunta simples, profunda, se torna complexa. Mas, mestre, eu acredito que o ser humano é a expressão máxima do Criador, da criação. Dotado de consciência, com inúmeras capacidades de ter seus valores, de ter suas escolhas. Mas eu acho que o ser humano quando une tudo aquilo que é sagrado e vem para cá, para exercer a sua missão, para exercer um propósito. É a soma, como muitos dizem, do corpo, mente, alma, espírito. Eu acho que essa conjunção toda é o ser humano. Eu acho que é um presente, né? Sermos seres humanos. Isso é muito legal. Então, Aninha, faz muito sentido o que tu trouxeste. Eu acho que, assim, eu gosto dessa pergunta porque cada pessoa me traz um contexto, né? Uhum. E eu vou aprendendo com cada pessoa o que é o ser humano no contexto de cada um que aqui está presente. É óbvio que cada pessoa traz um pouquinho e agrega, né, no que eu já penso sobre o que é o ser, e faz muito sentido o que tu trouxesse. E esse conceito todo, ele faz muito sentido com a pauta cuja qual hoje vamos abordar, que chama-se alma. Né? Porque eu acredito muito que esse ser humano que vem para cá, na passagem para chegar até aqui, ele passa pelo véu do esquecimento. E nesse véu do esquecimento, essa alma que compõe esse corpo terreno, físico, humano, essa alma deixa lá para trás as memórias que ela compõe. Isso acontece exatamente para que ela venha para cá e possa evoluir nesse corpo terreno. E aí é muito interessante de entender isso. Porque a alma vem para cá na busca da sua própria evolução, vivendo dentro de um corpo que tem como missão primária experienciar. Permitir-se viver as experiências. Uhum. Entregar-se para todas as experiências. Porém, com o cunho do pensamento evolutivo. Uhum. Dentro de cada experiência vivida, como esta pode me oportunizar a evolução. Ou seja, como esta pode me fazer melhor. Porém, o interessante é que as pessoas vão para as experiências quando assim se permitem. E muitas vezes, dentro da experiência, as pessoas sofrem. Então, se eu estou aqui para evoluir com aquela experiência, por que não entender que a experiência é a oportunidade que tenho de evoluir, ao invés de me fazer sofrer diante dela? Mas o corpo sente. O corpo sente tudo isso, o corpo reclama, o corpo se expressa. E as pessoas se preocupam mais com o que sentem no seu corpo, uhum, do que com o que o corpo está sentindo possibilita na evolução da alma. Uhum. Ou seja, eu gosto muito de Rumi. Rumi diz o seguinte, isso é uma pauta do livro, né, que eu trago no Portal da Alma, que a dor é uma luz por onde passa a alma. A dor é uma expressão da alma. É a possibilidade que você tem de perceber a evolução da sua alma, de perceber o quanto a sua alma está evoluindo naquele momento. Mas para a grande maior parte das pessoas, a dor é sofrimento.
e quando assim a temos, não percebemos que esse sofrimento e esta dor, ou esta dor que percebemos como sofrimento, na realidade, nada mais é do que as cascas do corpo segurando a expressão da alma, não permitindo que a alma saia. Porque se alguém te diz algo que te magoa, a mágoa não está no que foi dito. A mágoa está na necessidade que a pessoa que recebe isso tem de só receber aquilo que quer e não aquilo que precisa para evoluir. Então, para mim, a alma, ela é algo profundo do ser. Como a própria poesia fala, ela é algo que nunca envelhece, é algo que está dentro, é como se fosse uma fonte que produz água e que na sua essência é pura. E quando você toma a água da fonte, depois de ter passado por todo esse riacho, lá na ponta, ela pode vir saturada de minerais, envenenada, mas não veio da fonte. Ela veio do que essa água encontrou na trajetória. E a alma é essa fonte, que é pura, que é conectada com o divino. Faz sentido isso para ti, Aninha? Totalmente. Eu acredito, inclusive, mestre, que isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Eu acho que esse processo de aprendizado que a gente passa e que o corpo sente e que o corpo reclama muitas vezes, a gente, ou a maioria das pessoas não tem consciência desse processo da evolução. É como se o que acontecesse com a alma ficasse no inconsciente. Eu só tenho consciência da dor. Eu não tenho consciência, ou a maioria das pessoas, a gente está aqui para justamente se reconectar com a nossa alma, né, e ter consciência do que estamos fazendo aqui, mas a maioria das pessoas que chegam até nós, seja através de treinamentos, amigos, pessoas da sociedade em geral, digamos assim, e muitas vezes nós, lá no nosso processo, né, de jornada, na nossa caminhada por aí, é não entender que este processo evolutivo, que estas supostas dores físicas nos aproximam da conexão com a alma. Muitas pessoas comentam comigo, e até lá no IBN, onde nós exercemos a nossa missão, né, de resgatarmos os seres humanos, digamos assim, que é o nosso processo também, as pessoas passam a dizer que, nossa, eu estou com a alma doente. E, na verdade, a alma é a essência do ser. A alma, ela não está doente. Ela é a origem, ela é pura. E o ser humano, ele vem tão puro nessa alma, ela é tão limpa e límpida, que ela é repleta de compreensão, ao meu ver, e de generosidade. E ao longo do processo da vida, as pessoas vão contaminando a sua experiência, mas não a sua alma. Ela ainda é limpa, ela ainda é a essência, ela ainda é a origem, ela ainda é a criança divina, a fonte. A criança divina é boa. A criança divina, que o Criador colocou aqui. Para quê? Para exercer a sua missão, para viver esse seu processo de evolução. E ao longo da jornada a gente vai se desconectando da nossa alma. Vai perdendo a nossa essência e vai colocando algumas culpas, algumas... como é que eu vou te dizer? Até mesmo num processo de vitimização, a gente vai colocando tudo isso na conta da alma. E, de fato, está na conta do corpo. Quando eu consigo aproximar, me reconectar com a minha alma, o corpo dói menos. Porque eu vibro mais a essência da alma, que é tão pura e tão linda, né? Isso é muito magnífico, porque realmente as pessoas, às vezes, atribuem essa doença como se fosse da alma. E é interessante porque as pessoas dizem, essa pessoa está numa doença espiritual, está com uma doença da alma. Só que seja ela qual for a doença, seja uma doença psíquica, seja uma depressão, uma ansiedade, não importa o que as pessoas estão vivendo. No fundo, é só aquela alma querendo se libertar. É a libertação que ela está buscando. A libertação para a expressão. Libertar-se para expressar-se através do ser, através do corpo,
que possibilita a vivência das experiências da vida. E através dessas experiências, então, possibilitar a evolução. Mas como tu citaste muito bem, estamos aqui para nos reconectarmos com a própria alma. E poucas pessoas têm esta consciência, na realidade, pouquíssima. Eu diria que é algo muito raro. As pessoas terem a consciência de que aqui estamos com esta percepção, ou com esse dever, essa missão, de ir até lá e encontrarmos e conectarmos de novo com aquela alma, de resgatarmos quem somos. Eu costumo dizer a seguinte situação: você não está aqui descobrindo uma nova versão, você está aqui para lembrar da sua versão, lembrar da sua melhor versão, lembrar de quem você é. Porque tudo que está para você nesse mundo já está dentro de você. Isso parece algo um pouco, talvez, distante, imaginário, utópico para algumas pessoas. Quando, no entanto, de verdade, é totalmente realista, né? E, conforme eu citei a poesia, eu quero pegar algumas partes só para a gente debater aqui. Algo em nós que não envelhece, há algo que o tempo não toca, que a dor não destrói e que o silêncio não apaga. Essa é a alma, esse espaço sagrado entre o que fomos e o que ainda seremos. Fomos enquanto alma. E o que ainda seremos porque nos conectaremos. Mas há uma possibilidade de você não precisar sair desse corpo para se conectar. De você conseguir essa conexão aqui. E isso é alcançar a luz. O que Buda trazia e outros iluminados. Você encontra a luz, você se torna um iluminado quando você resgata a sua alma, relembra seu ser e sua essência. Agora, tudo isso que é tão fictício, imaginário para a grande maior parte das pessoas, que parece assim tão imaginário, na prática, no dia a dia, é possível. Então aqui eu trago o seguinte conceito: nela o amor repousa. É nela que o amor repousa. Ou seja, você só ama verdadeiramente quando consegue encontrar sua alma. Sabe aquele momento em que você está doando amor para quem você ama? Seja um filho, um cônjuge, pais, pessoas, um animal, pessoas que vocês estão doando amor, seres que você está doando amor, uma planta, naquele momento que você está fazendo aquela contemplação daquela planta, da beleza da planta, esse é o momento da conexão da alma. Porque é o momento que o amor está aflorado naquele ser. E a alma automaticamente se torna presente. Não existe como você amar sem amar em essência. A alma está presente nesse momento. Então, o amor, é nela que repousa o amor, que a consciência desperta e o que o sentido floresce. Ou seja, a alma possibilita que esse sentido de amor floresce. Quando escutamos a alma, a vida se reorganiza. Porque toda a ansiedade, toda a desorganização, todo o caos está do lado de fora. Verdade. Quando eu volto e me conecto comigo, o mundo externo automaticamente se alinha. Porque eu começo a entender que tudo aquilo que está ali não sou eu. Porque eu começo a entender, inclusive, que tudo aquilo que está ali não me pertence. O que me pertence é o que eu sinto, que muitas vezes reflete no que faço. Exemplo, se eu xingo meu filho, se eu falo mais grosso com ele e aquilo me agride, porque eu não queria ser daquele jeito, me descontrolei, me perdi, eu estou agredindo minha alma e me desconecto dela. E ela vem e me diz: por que, Márcio, tu está fazendo isso? Isso não é da tua essência. Não precisava ser assim. Eu sei que o que tu queria agora era só abraçar e beijá-lo. Mas é que se eu não falar desse jeito, ele não vai ser um bom menino. Eu só quero educá-lo. E a alma diz: eu sei, mas eu te entendo. Mas entenda, eu não sei como, talvez. Mas eu só sei que assim não é bom. Assim tu está te magoando e te machucando. Está ferindo e te afastando mais e mais da tua alma. Então, muitas vezes, no dia a dia, ao invés de aproximar, afastamos, com comportamentos que o mundo diz que é correto. E, no entanto, a alma mostra que é equívoco. Uau! Bah, mestre, agora tu me pegou, né? Tu vê que
esse silêncio da alma, né? Realmente o externo é uma gritaria. É uma gritaria da expectativa dos outros sobre nós, da nossa própria expectativa muitas vezes, né? Se há expectativa, provavelmente haverá frustração, né? É justamente quando a pessoa sai do processo de experienciar a vida e vai para o barulho. E quando tu fala sobre filhos, né? Essa conexão com a alma, esse amor que está lá dentro genuíno, aí tu me pega, né, mestre? Eu fui uma pessoa, e tu sabes bem disso, porque tu vem me ajudando nesse processo de reconexão com a minha alma, que agredi muito a minha alma, né? Quando eu não aceitava, não me sentia merecedora desse amor, dessa pureza que havia dentro da minha alma. E por muitas vezes, eu que sou mãe de 3 filhos, e tu sabes bem disso, eu os agredi verbalmente, eu deixei que o barulho, que a gritaria do externo tomasse conta das minhas emoções, né? Afetando a minha essência almática, que é puro amor, e eu não entreguei o que eu tenho de mais precioso, aquilo que o Criador me entregou para eu derramar aqui no mundo. Eu não fiz isso nos meus filhos por muito tempo. E foi muito doloroso. E hoje, através de todos os treinamentos, do autoconhecimento que eu venho desenvolvendo contigo dentro da instituição, o IBN realmente, ele resgata vidas, ele faz com que as pessoas possam se reconectar com a sua alma, entregar o seu melhor para todos. E aí é que eu te digo que a alma e que a essência do ser humano, ela é tão generosa, ela é compreensão, ela é bondade, porque a gente pode fazer isso para todas as pessoas, não só para os filhos. E é isso que nos torna seres humanos melhores. E é tão interessante, né, Aninha? Porque a gente aprende que para lidar com esse mundo nós temos que nos proteger do mundo. E essa busca de crescermos e tornarmos fortes no ponto de vista do que a sociedade entende como forte, nós nos tornamos pessoas de máscaras, de armaduras, e vivemos nesse grande baile de máscaras que é a vida. E você bate na porta do baile e o indivíduo olha e diz, você não pode entrar. E você diz, ué, mas por que não? Você está sem máscara. Só entra nesse baile quem tem máscara. E aí você bota a cabecinha assim pela porta e lá dentro todos estão com máscaras. Tudo igual. Todas máscaras iguais. Todos perderam sua essência. Sabe, as pessoas vão se adaptando, adaptando e se desadaptam de si, da essência, da alma. E a alma grita. E aí a sua alma grita dizendo, não faça, não seja assim, haja de uma outra forma, cuide de você, valorize-se para ser valorizado. E as pessoas dizem, entendi, me valoriza, eu ser valorizado. Para eu ser valorizado eu tenho que ser como eles querem, senão não me aceitarão. Mas não tem nada a ver. Inclusive, talvez eles até acham que você tem que ser do jeito deles. Eles acham que você tem que ser do jeito deles. Mas eles precisam que você seja do seu jeito. Tem uma frase que diz, venda o que eles querem e entregue o que eles precisam. Então, seja você. É de você que eles precisam. Quanto mais você conseguir ser você, mais você se torna alguém feliz consigo mesmo, com a sua essência, sua alma. E a alma grita o tempo inteiro, mas não com palavras igual ao mundo, não com o barulho do mundo. Ela vem te mostrar o que você precisa saber ou ouvir, talvez através dos seus sentimentos. Ela vem através do que você sente, ela vem através de uma autopercepção, de uma autocrítica, ela vem através de uma conscientização. Por que falei assim? E aí as pessoas vão e dizem, hoje eu falei com meu filho e eu gritei, mas é que também, olha só. Daí um outro vai lá e diz, é que não dá para dar muito arrego mesmo. Tem que ser mesmo assim mesmo, porque senão sabe como é que é? Se deixar, tu dá o dedo que é a mão, tu dá a mão que é o braço.
Filho, se não levar ali, ó, meus pais batiam em mim de cinta. O pai do meu vizinho até de relho batia. E o guri hoje é bom. Então, é assim que tem que ser. E aí a gente acaba acreditando nisso. E aí é interessante, não é sobre formar alguém, é sobre tornar-se alguém melhor. E é muito interessante, porque a gente vem para cá e quando tornamos pais, por exemplo, entendemos que temos uma responsabilidade de fazer dos nossos filhos aquilo que achamos que é certo para os nossos filhos. De fazer deles alguém que dê certo no mundo e na vida. Primeiro que, o que é dar certo, né? A gente não sabe. Eu acho que, aos poucos eu aprendi que uma das coisas que faz um pai ou uma mãe se sentir bem é, na realidade, amar seu filho. Entende? É amar. E quando você entrega amor, você entrega virtudes. E quando você entrega virtudes, no fundo é só isso que esperamos deles. O que um pai ou uma mãe quer de um filho é que seja feliz. É meio óbvio. Só que nessa busca de que o filho seja feliz, a gente quer que ele seja bem-sucedido. E nessa busca de que ele seja bem-sucedido, ele se torna infeliz. Entende? Agora, se eu quero que ele seja feliz, e assim o seja, que eu seja o exemplo de felicidade. Então, já que eu quero que o meu filho seja feliz, só tem um jeitinho mágico de fazer isso. Sendo feliz. Por quê? Porque os filhos aprendem pelo exemplo. Não pelo que você mostra. No sentido de faça isso ou faça aquilo. Mas pelo que ele percebe que está na sua própria essência. Se você é um indivíduo infeliz, talvez ele entenda que, inclusive, para ser bem-sucedido, e se ele quiser ser que nem o pai ou a mãe, ele assim se tornará. Perceba aí, você vai ver. Os filhos são muito reflexo dos pais. A gente vê isso aqui, né? Totalmente, mestre. E olha que interessante, né? Eu acredito que até esse despertar, até a gente ter essa consciência de todo esse processo de alma e do que a gente está conversando aqui, a gente passa um tempão na vida, gastando vida, né? Gastando vida, oprimindo a nossa alma, gerando tensão no corpo físico, oprimindo a alma dos filhos, fazendo com que eles entendam que o que está fora é muito mais importante do que o que está dentro. E muitas vezes o filho realmente vira um baita empresário. A conta bancária dele está gigante. Quantos desses a gente recebe lá nos nossos treinamentos, né, mestre? E não é sobre isso. Porque hoje eu posso te dizer, eu tenho essa clareza, que eu prefiro que os meus filhos sejam pessoas. Não é que eu quero que sejam pobres financeiramente, não é sobre isso. Mas eu prefiro que eles sejam felizes a qualquer outra escolha. Porque a escolha é deles. Eu só quero que eles se conectem com a essência deles. Cada um é único e ao mesmo tempo somos uno com todos. Eu só quero que eles sejam felizes, que olhem para dentro, que sintam a sensação de estarem vivos e aproveitem essa experiência maravilhosa que é a vida, que evoluam cada um ao seu tempo e de forma diferente, porque cada um dos meus 3 filhos é completamente diferente, né? Então, cada um tem o seu time e é sobre isso. Hoje eu consigo reverberar isso para eles, emanar isso para eles com muito mais amor, com muito mais tranquilidade. E no momento que eu distensiono, que eu olho para a minha essência da minha alma, eu a liberto. Eu abro aquela gaiola e ela vem para fora. E aí eu digo para eles, soltei a minha alma, soltem a de vocês, sem precisar falar. Eu sempre falo muito da condição anímica, né? E é sobre isso. Qual a condição anímica da pessoa? Ela está com energia baixa, ela está gerando toda uma situação, ela quase que está constituindo uma depressão para ela, porque ela não está cuidando da condição anímica. E a condição anímica, ela está diretamente ligada com a alma. Total. É o conselho de alma. Então, assim... É o que anima o corpo. Exatamente, que é a alma. Então, cuide da sua condição anímica. Né? Trabalhe para que você seja feliz, é uma escolha. Mas como eu vou fazer isso, Ana? Se olha no espelho, dá uma gargalhada,
lembra de alguma coisa interessante do passado, projeta alguma coisa legal para o futuro, apenas se sinta vivo. Só por isso. Respira. Já valeria. Respira. Não está muito bom? Respira. É isso aí. Sente o sopro da vida entrando e perceba que a alma está viva lá, conectada com esse sopro. Então é muito profundo. Aninha, eu fiz questão de trazer esse tema, né? E trazer para o filho, porque eu sei que é uma coisa que te conecta muito, mas também porque, assim, como tu citaste, eu tenho 2 filhos, o Arthur é totalmente diferente da Jéssica, a ponto de eles se amarem, mas ao mesmo tempo ter lá suas diferenças expostas ali comportamentalmente, um em relação ao outro. E o que é lindo de ver, né? Porque demonstra literalmente a desigualdade ali presente e o complemento acontecendo, a completitude, porque um complementa o outro. É muito interessante quando eu percebo a relação dos dois. Porque quando eu percebo aquela relação, sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, a Jéssica, né, dando um toquezinho no Arthur, não faz isso, não faz aquilo e tal. O Arthur meio de cara com ela, que ela está podando ele, ao mesmo tempo fazendo as coisas dele. Do outro lado, em contrapartida, o Arthur admirando aquela mana, ela é tudo para ele. A Jéssica, do outro lado, admirando ele pela coragem que tem de ser quem é. Ela diz, não, ele é muito cara de pau, faz assim, ó. Do outro lado, admira aquilo. Então, tu vê que tem um complemento ali, sabe? E isso é muito gostoso, quando você não quer criar filhos uniformes. Quando você percebe e compreende e aceita que cada um é um. E eu trouxe o conceito do filho porque, para mim, é onde as máscaras mais caem. E é onde elas mais aparecem. Verdade. Está entendendo? E aí eu volto para a poesia que diz, quando escutamos a alma, a vida se reorganiza, as máscaras caem, as urgências cessam e o ser lembra de quem é. Então, quando encontramos a alma, literalmente, quando escutamos ela e encontramos, e ficamos ouvindo mais a alma, naturalmente a vida fica mais organizada porque a gente percebe o que importa. E aí aquela máscara, tu entende que ela não faz mais sentido. A máscara que usamos para os filhos. Sabe, durante muito tempo eu tinha medo de errar na frente da minha filha. Eu tinha medo de ser... Vou me emocionar aqui. De ser de verdade, sabe? De verdade dentro das minhas fragilidades. A criação que eu trouxe para minha filha é totalmente a criação que eu estou trazendo para meu filho. Pelo nível de consciência que tem hoje. Então, assim, ali eu vi verdades do Márcio, verdades que hoje eu entendo que não são verdades profundas. Eram verdades que eu vivia, as verdades que eu expunha, cujas quais acreditavam, mas que não eram verdades da alma. Então, durante muito tempo eu quis ser o pai perfeito para a filha do mundo perfeito, que o mundo disse que era perfeito. E depois eu descobri que o pai perfeito existe. Quando o pai perfeito é só o ser humano. Quando o pai perfeito é só o ser. Ele não é perfeito para o mundo. Porque, como o Xavier disse anteriormente, tu nasceu perfeita. Então, nós nascemos perfeitos. Só precisamos exercer a perfeição cuja qual viemos. Não é sobre o que temos que mostrar para o mundo. É sobre o que podemos mostrar para o mundo. É sobre o que temos para mostrar para o mundo. E o que temos para mostrar para o mundo é o que temos para derramar. E ninguém derrama o que não tem. Só tem uma coisa a ser derramada, o ser. E o ser está na alma, na essência. Então, dentro de casa, as máscaras caem. Lá dentro de casa é o lugarzinho mais complexo. Porque e fundamentalmente como pais. Agora, sabe o que é mais legal? É quando a gente é capaz de dizer, perdoa. Sabe? Às vezes eu piso na bola lá com o Arthur e é direto. E aí eu digo, perdoa o papai. Papai falou mais grosso aqui. Não foi legal. Ele assim, às vezes tu descontrola, né, pai?
Eu digo, de vez em quando acontece. Tu consegue me perdoar? Daí ele, claro, papai, eu te amo. Aí eu, com vontade de me desmanchar de choro. Ou seja, o Arthur teve um privilégio que a Jéssica não teve. Conhecer um pai mais leve, um pai mais solto das necessidades mundanas, um pai mais conectado com a alma, com o ser almático, mais conectado com a verdade da essência do ser e não com a mentira do mundo, a qual antes eu achava que era verdade. Então, hoje eu me despi da necessidade de ser o que o mundo queria que eu fosse, ou o que é pior, o que eu achava que o mundo queria. E comecei a ser mais eu. Então, hoje eu consigo pedir perdão para o meu filho, eu consigo admitir que erro, eu consigo não mais ter a necessidade de ser o sabe-tudo dentro da minha casa, de aprender com eles, com ele, com 6 anos de idade, e de viver de uma forma mais leve e mais tranquila. Isso não é só na minha casa, isso cada vez tem sido mais na empresa. Verdade. Verdade. Com as pessoas que eu me conecto, porque cada vez mais eu procuro me despir dessa necessidade de mostrar aquilo que eu acho que o mundo espera, de vender aquilo que as pessoas, o que eu acho que as pessoas querem comprar, sabe? Às vezes, o marketing literal, né? O posicionamento, as pessoas às vezes dizem assim, te posiciona assim, seja assado, faça isso. E aí a gente vai descobrindo que essas coisas é que criam as máscaras. Não é sobre o que eles estudam e dizem que funciona. É sobre você aprender a derramar quem você é, sem vergonhas. Ou seja, ausente de máscaras, ausente da necessidade de mostrar para o mundo aquilo que você acha ou te disseram que o mundo queria ver. Sendo você. E mais, se amanhã você descobrir que não é bem isso, tá tudo bem. Volta lá e diz, pessoal, olha só, ontem eu achei que eu gostava de, mas não gosto mais. Hoje eu descobri que o que eu gosto mesmo é de tal. Eu achava que eu era daquele jeitinho que eu disse para vocês, mas eu descobri que não, que eu sou de outro jeito. Inclusive agora eu me sinto mais leve. E sabe o que é mais legal? Já pode fazer preventiva se quiser, se não quiser também não precisa. Mas não quero me comprometer com isso muito não, tá? Porque talvez amanhã eu mude de ideia novamente. Sabe? Como dizia Raul, eu sou essa metamorfose ambulante. Ou seja, há um ser em transformação. E no mundo há uma metáfora mostrando isso constantemente. A borboleta saindo do seu casulo era um bichinho feinho e de repente vira algo lindo. Mas teve um esforço, teve uma coragem. Pega o bebê que está dentro lá da barriguinha da mãe, super cômodo ali, confortável, guardando, mas daqui a pouco começa a ficar apertado para ele, para ver se ele se obriga a sair. Então, quando o mundo te aperta, não é porque a coisa está ruim, é porque tem algo muito melhor por vir. É a alma pedindo espaço para passar. Agora, Aninha, eu trouxe esse conceito para nós aqui de filhos, porque acho que pega muito, né? Mas é interessante, porque eu acho que a alma ela está presente e ela está ali buscando o tempo inteiro se mostrar, ou seja, se apresentar. E o jeito que a alma se comunica conosco, muitas vezes, é através não da doença da alma, como dizem equivocadamente, mas também através da doença do corpo, através das dores do corpo. O que é chamado pela psicologia de psicossoma. Quantas dessas psicossomas, na realidade, são só gritos silenciosos da alma dizendo, me ouve, me escuta.
ele pode vir, esse grito pode vir como um despertar da consciência, através de uma quebra de uma empresa, uma separação, pode vir através de uma lesão, de uma doença. Eu tive a minha agora aí com um cavalo, pouco tempo atrás. Tive um acidente onde eu quebrei a mandíbula, porque o cavalo deu um pisão no meu rosto, quebrei em 3 partes. Estava lá segurando a mandíbula na mão ali. Isso foi nesse ano, nós estamos aí em 2025, e isso foi em março de 2025. E eu entendi a mensagem da alma para mim. Pô, mas precisa ser assim? Para mim precisou. Então, Ana, o que tu percebe em relação a isso? E nós falamos muito sobre acordos, né, inconscientes, e o quanto esses acordos, por vezes, fazem a gente travar e não evoluir. Quantos desses acordos, quantos dessas doenças, quanto dessas psicossomas não são gritos silenciosos da alma se comunicando com aquele corpo daquele jeito para poder abrir espaço e se expressar? Nossa, eu sou um exemplo vivo disso, porque eu acredito que a alma ela dá pequenos sinais, né, até para ver a que ponto a consciência da pessoa está, né, no presente. Eu tive um câncer acho que eu estava com 19 anos, e um câncer no útero. Se tu me contou, eu não lembrava. Não, eu não falo muito sobre isso, porque eu gosto de falar mais de coisas boas, né? Mas eu tive esse câncer e ali eu tinha, é claro hoje, né? Não naquele momento, que eu dedicava a minha vida somente para trabalhar, mas não para trabalhar porque amo trabalhar. Ainda que ame trabalhar? Ainda que ame trabalhar, não é sobre isso. Mas qual era o fim daquele trabalho, qual o objetivo fim? Era apenas para constituir riqueza. E não é sobre isso. Não é isso que a gente veio fazer aqui. Então a alma, naquele momento, quando percebeu, opa, este corpo, deste ser que eu estou habitando, ela está indo para o caminho errado. Deixa eu avisar ela uma coisa muito importante aqui. Naquele momento eu fui trabalhar num lugar que era de combate ao câncer, inclusive. Nada é por acaso. E a alma, ela vai te direcionando. A pessoa não percebe, não tem a humildade que a gente sabe, né? Zero humildade. Eu queria mesmo era provar para o mundo e para os meus pais, afinal, eu sou aquela filha que também teve a alma oprimida por alguém que oprimia a sua própria alma. Então, eu vou provar para os meus pais, principalmente para o meu pai, cujo qual eu carregava o sobrenome, né? Como a maior casca de todas, que eu posso ganhar dinheiro. E posso ganhar muito dinheiro. Então ali foi, acho que um dos primeiros momentos que a alma disse assim, olha, tu tá entrando no ônibus errado, é naquela outra parada. E aí, ao longo da minha vida, várias vezes a alma me disse, não é essa parada, é a outra parada. Eu ignorei por várias vezes. Os meus acordos inconscientes, que é algo que a gente fala tanto, e que é o que mais aprisiona a sociedade, que aprisiona o ser humano, que faz com que o ser humano esteja completamente desconectado da sua alma, através desses acordos inconscientes, realmente foi o que me afastou muito do objetivo cujo qual eu estou aqui, que é evoluir e derramar amor para as pessoas. Mas eu tive vários avisos da alma. Eu não ouvia. E tive vários outros incidentes, até que, nos últimos anos, acho que muito do que a gente vem trabalhando, e acho que tu foi um microfone da minha alma, por muitas vezes. Porque muitas vezes eu te ouvia e não me ouvia. Então tu teve habilidade, claro, como um head trainer, como hoje aqui no Brasil a pessoa que mais entende de PNL, de mente humana, do comportamento do ser humano. É óbvio que tu teve essa sensibilidade e mais a disponibilidade de ser o microfone da minha alma algumas vezes. E tu tens feito isso ao longo da tua jornada e na missão que tu tens, que graças a Deus eu estou do teu lado, que é muitas vezes ser o microfone da alma de alguém. Mas aí a alma diz assim, universo, me ajuda, porque sozinha ela não está me ouvindo.
E aí a gente cai para dentro de alguma situação, muitas vezes muito dolorosa fisicamente. E aí quando a gente entende, uau, acabei de ouvir a minha alma. Essa dor, ela cessa. A confiança, ela vem. O amor transborda. E a gente reconhece realmente por que está aqui. Para ser um ser humano melhor. Para deixar esse mundo melhor para os seres humanos. Então, eu acho que esses acordos inconscientes eu fiz, tu sabe, com o meu pai, de ser a grande profissional, eu fiz acordo inconsciente com a minha mãe, eu preciso ser a mãe maravilhosa. Mas aí as crenças limitantes. Como eu vou ser a profissional como o meu pai, que não parava em casa para ter dinheiro, se eu tenho que ser a mãe maravilhosa que abriu mão de ser uma grande profissional para ser mãe? Que confusão, meu Deus, a única que eu não ouvia era a minha alma. E ali eu fiz uma escolha, porque mesmo inconsciente a gente faz escolha. Eu vou optar por seguir este caminho aqui, ser a profissional. Então, por muito tempo, a minha alma não derramou esse amor para os meus filhos. Hoje, onde é que eu digo que está a plenitude disso tudo? Hoje eu sei que eu sou uma profissional 110%, porque eu entrego amor. Eu estou entregando amor dentro da minha casa. Essa plenitude é o equilíbrio entre todas as áreas da vida, porque é o equilíbrio da minha alma. É onde reside toda a essência de amor. Coisa linda demais. E quando a gente está equilibrado dentro de nós, né? O mundo externo automaticamente se equilibra e se harmoniza. E é muito interessante, né, Aninha? Porque, assim, tem um fator aí que tu não citaste, mas que ficou implícito, que é: eu preciso ser uma mãe, aí eu preciso ser a profissional, e de repente, no meio dessas escolhas, ser mãe e ser profissional, fica faltando o ser. E eu, onde é que entro nisso, né? Não tinha espaço, né, mestre? Não tem espaço para cuidar de mim, né? Sequer eu me dou o direito de ir para uma academia, de cuidar da atividade física, da alimentação, da minha saúde, olhar para mim. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Inclusive, se eu for cuidar de mim, eu não estou sendo a boa mãe. Porque quando eu vou trabalhar, eu já não estou sendo a boa mãe. Então, o pequeno espaço de tempo que eu tenho, não. Ou eu sou a mãe, que às vezes não amorosa, mas provedora, e aí foi uma forma de compensar o ser mãe. Do outro lado, em contrapartida, o pouco tempo que tenho, já que é o que eu faço melhor, eu vou continuar provendo. Mas é interessante porque a gente vive uma vida na busca de atender o que está na memória, o que está no nosso inconsciente, o que foi gravado, porque chamamos de crença. E essas crenças que temos sobre o que é certo e errado faz com que cada vez menos consigamos ouvir a alma. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que se conhecer é tão importante, eu diria, fundamental. Porque quando você se conhece, quando você dá espaço para você, quando você pratica ferramentas da programação neurolinguística, você pratica meditações, quando você entra em si, quando você, sem saber ferramenta nenhuma, nem saber meditar, você só para em silêncio para ouvir um pouco do que tem aqui, sabe? As pessoas às vezes dizem: mas como é que eu faço para meditar? Não sei meditar. O que é meditar? Eu não conheço ferramenta. O que eu faço? Eu digo: ouve o coração. Literalmente. Para, coloca um silêncio tão grande a ponto de você perceber seu coração batendo. E quando você fizer isso, se você fizer esse exercício de sentir seu coração batendo, você começa a se comunicar com a sua alma. Porque para a comunicação com a alma acontecer, se faz necessário eliminar os ruídos da vida. Do mundo. Não vou falar vida, porque vida para mim é outra coisa. Do mundo lá fora. Entende? Porque ao escutar esses ruídos do mundo, a gente cria confusão. E vive o caos. Vive em desequilíbrio. Então, quando você consegue encontrar esse equilíbrio interno, é quando você consegue viver com a sua essência, viver com profundidade do ser. E a grande sacada da vida é essa jornada de volta para o ser, a jornada de volta para a alma. Descobrir quem é você, na sua essência. Porque na sua essência está a sua missão.
Na sua essência estão seus talentos. Na sua essência estão seus valores mais importantes. Na sua essência está seu fruto. E sua essência é sua alma. Então, parar e perceber, sentir o coração batendo. Eu sinto às vezes quando paro aqui, ó, meu rosto lateja nas batidas do meu coração. E quando eu sinto o rosto latejando, batendo nas batidas do coração, eu começo a perceber a vida circulando no meu corpo. Sabe, a célula viva, a célula que é vida, que é saúde, que é energia. E quando eu sinto isso, eu sinto a vida. E naquele momento eu começo a perceber a alma. E naquele momento eu me acalmo. Eu encontro a plenitude. E não existe prosperidade sem plenitude. Eu encontro o que é pleno dentro de mim, para possibilitar evoluir. O xingamento de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, nunca virá na presença da plenitude. A plenitude traz paz interior. E esta paz só é encontrada quando acessamos essa alma que é tão profunda. Isso parece uma pauta tão frágil diante de um mundo tão veloz. Porém, veja bem, o tempo de vida, o tempo da vida percebida pelo ser, na grande maior parte deles, é controlado aqui. Mas o real é controlado pelas experiências vividas. Se você doa um final de semana para você, com intensidade, pode parecer um ano. Você vai viver muito mais. Nós falamos muito isso no Extreme. As pessoas que saem do Extreme saem de lá tipo, caraca, parece que eu fiquei um ano aqui dentro. 10 anos, as pessoas dizem a vida inteira. E por que isso? Porque aquela experiência não foi mensurada pelo tempo cronológico. Foi mensurada pelo tempo da experiência, o tempo de Kairos. Ou seja, vivemos ali profundamente a experiência. Às vezes as pessoas me dizem, não tenho tempo para ficar com meu filho. Eu digo, mas o que quer dizer isso? Não, eu tenho pouco tempo. Mas o que quer dizer isso? Ah, meia hora, uma hora. Mas o tempo não é mensurado por um relógio, e sim pela experiência. Nessa uma hora, meia hora, o que você faz? Como você faz? Você olha nos olhos, se entrega, abraça, beija, fica quieto, só abraçado e sentindo um ao outro. O que você faz? Quantas vezes você para e abraça seus filhos só por abraçar? Só para que aquela troca aconteça. Talvez um relaxe no ombro do outro. Isso é amor. Isso é uma entrega da alma. Não precisa movimento, não precisa alegoria, não precisa fantasia, fantasias do mundo, o dinheiro, o carro, as coisas. Só entrega da alma. Isso é amor. Então, às vezes vivemos na velocidade do mundo, desrespeitando a velocidade da alma. E é interessante de ver isso. No jeito de falar, na correria, a pessoa até para tomar uma água ela quer fazer rápido. Para comer tem que ser rápido, para andar de carro tem que ser rápido. Vamos lá, estamos atrasados. O ser humano vive na escassez da vida, desrespeitando a velocidade da alma, o tempo da alma. Faz sentido, Nina? Completamente. E é interessante porque a alma, na verdade, ela é o presente, né? É isso. Total. Então... Ela é um presente e está no presente. E nos traz para o presente. É isso aí. E quando a gente está tão desconectado da alma, já que ela é atemporal, né? A gente vai para o passado sem a conexão da alma. A gente anseia por um futuro completamente desconecto da alma. Ela nem quer que a gente faça isso. Ela só quer que a gente sinta o aqui e agora. E é maravilhoso isso. Eu acho que nada é por acaso, essa pauta. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E é isso que nos une tanto.
E todas as vezes que a gente conversa, os nossos papos, quem ouve de fora e não é da nossa Tribo. da nossa comunidade, vai dizer, meu Deus, o que eles estão falando, né? Mas quem convive conosco diariamente, nos treinamentos, no IBN, nessa galera que é da nossa trupe, digamos assim, da nossa comunidade, já está bem ligada nisso, né? Mas quem não pensa, meu Deus, estão só fantasiando. E, na verdade, o que a gente está fazendo é tirando a máscara para olhar para a alma. E é onde as almas se reconhecem. Porque o amor é uma linguagem única, verdadeira. É a comunicação mais eficaz que existe, né? É a troca de amor. Então, por isso que a gente diz, nossa, é uma troca de almas. E é sobre isso mesmo. E por isso eu acho tão profundo relações, inclusive as relações carnais, né? Onde a gente tem uma troca ali muito, muito forte, muito profunda. E por isso talvez hoje eu esteja curando a minha alma, me reconectando com a minha alma, vivendo esse presente, me fortalecendo, indo na academia, fazendo todas essas coisas, esse equilíbrio, para daí sim eu compartilhar a minha alma com uma outra alma, no sentido carnal de ser. Coisa mais linda no mundo. Isso é tão interessante, né, Aninha? Porque eu acho que assim, tu quase falou uma frase que é no Portal do Amor, do livro Os Portais no Portal do Amor, eu trouxe, né? O amor, ele é a linguagem da alma. O amor, para mim, é a linguagem da alma. E o amor não só é a linguagem da alma, mas o amor, ele é uma linguagem universal. Quando eu me refiro ao universal, me refiro ao universal mesmo. Eu, com amor, me comunico com a planta. Com amor, me comunico com os animais, com os seres humanos. O amor é a linguagem universal. Eu posso falar o que eu quiser, linguisticamente. Mas a expressão verdadeira está na presença ou na ausência do amor. Eu posso dizer que amo, mas se o amor não estiver presente, a pessoa só ouve palavras. Porque o amor, ele é uma linguagem universal. E é uma linguagem universal que tem como função primária constituir conexão para gerar multiplicação. Está no conceito da criação. Ou seja, homem e mulher se conectam e geram um fruto. É assim. Ou seja, uma planta precisa da terra para receber esse nutriente. Tem um casamento feito ali. Tem uma união. E essa união só possibilita o fruto a chegar a partir do amor. Então, se olhar para uma planta que produz seu fruto, ela tem amor ali presente. E a alma se expressa para o mundo através do amor. A alma se expressa para o mundo através do amor, através dessa linguagem universal chamada amor. Então, Márcio, como é que eu faço para expressar minha alma? Ama. Coloca amor. Mas amor de verdade. Amor verdadeiro. Márcio, mas o que é amor verdadeiro? Você sabe. É o seu amor. É o meu jeito de amar? Não sei se o jeito é o verdadeiro. Porque talvez o jeito venha com suas crenças. Mas eu sei que aí dentro tem um jeito de amar. Esse seu jeito aí de dentro de amar é a forma de amar. Eu aprendi na minha história, na minha infância e adolescência, que homem não chora. E não chorei durante muito tempo. Eu aprendi que muitas vezes, para amar, você precisa magoar e machucar. E eu magoei e machuquei. Mas hoje eu descobri o meu jeito de amar, que não tem nada a ver com isso. Ou seja, o jeito do meu menino de amar. Aquele menino inocente, que só ama querendo bem. Chego a me emocionar aqui, porque me lembro do meu menino lá da infância, que não quer o mal de ninguém, que não quer ser melhor do que ninguém, que não quer ser superior a ninguém. Antes, pelo contrário, permite que seja um superior a ele,
porque sua superioridade não é derrubada pela máscara da superioridade inventada. E esse menino que permitia isso, hoje está cada vez mais aflorando de volta em mim, derrubando as máscaras cascudas que eu permiti que o mundo constituísse sobre mim. E cada vez mais me torno eu. Cada vez mais resgato minha essência e minha alma. E fácil não é. Porque às vezes é se atirar no abismo da vida, acreditando, confiando, com fé, simplesmente, sem certeza de nada. Isso é fé. Essa é a força da alma. Faz sentido, né? Completamente. E tu vê que confiança é um dos meus valores, né? Está na minha tríade de valores. Valores humanos, que todo ser humano tem dentro de si, né? Os seus valores. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que quando a gente confia na vida, na alma, no porquê estamos aqui, a gente se entrega genuinamente, como aquela criança que era feliz, que brincava, que só queria se divertir, dar amor, receber amor. E claro que hoje a gente sabe que o receber amor é uma coisa muito relativa, não tem nem como saber, né? Até porque se eu sinto já é o suficiente. Se eu sinto, eu já recebi de mim mesma, né? O que eu acho que é o mais importante. A alma, ela ama, ela entrega amor. Então, quando a gente abre aquela gaiola, sai o amor. A gente se inunda desse amor. E aí, por isso, a gente transborda esse amor para as outras pessoas. Como aquela criança, que a gente foi um dia, que está dentro de nós. E que, com 7, 8, 9, 10 anos, não importa. A mulher queria colocar o salto da mãe, o brinco, pegar a bolsa. A Maria, minha filha do meio, fazia isso. Ela levava um vestido meu para a escola e sapato de salto. E ficava lá desfilando como mãe. Depois a gente pensa, meu Deus, o segredo da vida está naquela criança. É lá que eu quero estar. Indiscutivelmente. Maravilhoso. Simplesmente demais. Aninha, foi um prazer inenarrável estar contigo aqui hoje. Pauta profunda. Podíamos ficar aqui horas, dias, semanas, meses, talvez anos, falando sobre isso, porque é um assunto realmente muito profundo e literalmente libertador. Ele acalma, acalenta. Só falar sobre isso já acalma o ambiente. Verdade. Desacelera, entende? Porque conecta. Só de falar sobre isso já conecta. Então, Aninha, foi um prazer incrível estar aqui contigo, realmente. Eu quero aproveitar para agradecer os caminhantes que estiveram conosco por aqui e que conseguiram estar conectados até o final do programa, do nosso episódio. Mas eu quero dizer uma coisa muito legal, que é o seguinte: por algum motivo, você foi chamado para participar dessa essência, para ouvir esse podcast, para escutar essa troca. Por algum motivo, esse assunto chegou até você. Não é por acaso. Talvez esse seja o seu despertar. Talvez esse seja o seu complemento, a confirmação do que você já acredita. Mas, seja lá qual for o motivo, isso chegou até você. Não é por acaso. Não é por acaso. Você não está aqui por acaso. Você está por aqui porque você foi chamado para o despertar, para mudar a forma que você pensa, para se conectar. Não estou falando conosco, não é comigo, não é com o programa, é com você. Por algum motivo, você foi chamado para cá. Então, lembre-se disso constantemente e reflita por que motivo você foi chamado para estar aqui. Aninha, gratidão mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar aqui contigo. Vou te deixar te despedir dos nossos caminhantes aí e para que a gente possa fechar o nosso programa de hoje. E mais uma vez, gratidão, foi uma pauta gigante, um papo muito legal. Foi além da minha expectativa, verdadeiramente, foi muito profundo, muito legal. Falou coisas aí que me conectaram, que me fizeram ficar 110% focado em ti e só querendo ficar te ouvindo, tipo assim, fala mais sobre isso.
Então, foi muito gratificante mesmo, gratidão do fundo do coração. Espero que da mesma forma tenha sido para ti. Nossa, mestre. Gratidão a ti. Ouvir essas palavras de ti, que é meu mentor, que, nossa, meu grande parceiro aí de jornada, de missão, é maravilhoso. Te agradeço realmente do fundo da minha alma. A todos os caminhantes agradeço também. Tem um sinal chegando para você nesse momento, é da nossa alma para a tua alma. Então que os caminhantes aí olhem para dentro de si, escutem a alma de vocês. O universo está ajustando tudo. Não é à toa que você chegou nesse momento, no dia de hoje, nesse episódio. Gratidão do fundo do coração. Um beijo no coração de todos aí. Caminhantes, lembre-se então, se você ainda não está inscrito no canal, vai lá e se inscreve no canal. Aperte ali, pressione no sininho, deixe o seu like, se você gostou. E uma dica legal, eu tenho certeza que alguém que você conhece merece assistir isso, ouvir isso, saber isso, ter acesso a essa consciência almática. Encaminhe para quem você acha que faz sentido, para quem você acha que vai de coração receber sua mensagem. Prolifere. E deixe seu comentário aí para nós. Comente o que você achou desse episódio. Se você concorda, discorda do que, para que eu possa ir lá e te responder, para que a gente possa se conectar e expandir cada vez isso mais para o mundo, para que você possa também contribuir aqui conosco. Legal? Um grande abraço de coração no coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Onde é que está a evolução, né? E conforme Rumi, que é um filósofo que eu gosto bastante, poeta, ele diz que na percepção da dor está a fresta da evolução. Então, quer dizer, muitas vezes, quando ficamos nessa busca da descoberta de quem somos, ou ainda do porquê aqui estamos, começamos a entender que essa dor, na realidade, é a dor que nos estimula a crescer.